Uma ferramenta bem interessante que existe no TQS, mais especificamente na parte de edição de pilares, é a possibilidade de você gerar a curva de interação. Ok? Com a curva de interação você consegue ter uma noção de quanto de esforço, né, e de qual esforço que aquele pilar consegue resistir. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui e ver como é que gera? Aqui em cálculo, a gente tem aqui essa opção de curva de interação. Ok? Aí aqui, ó, efetuar o cálculo da seção, nós vamos colocar sim. Vou dar Enter e ele está aqui fazendo o cálculo da curva de interação. É isso aqui que a gente está vendo aqui. Aí ele coloca aqui alguns dados aqui embaixo. Pilar P8, curva de interação com força normal constante. Força normal entre menos 53 e 140. Então, menos 53 que seria tração, tá? Então, o caso em que o maior esforço de tração foi menos 53 e o maior esforço de compressão que a seção resistiu foi 140. Unidades de força em toneladas-força e de momento em tonelada-força vezes metro. Momento, enfim, são os detalhes aqui, né? Todos os esforços são de cálculo, embute e os majoradores. Então aqui a gente consegue fazer visualizações diferentes. A curva de frente, curva de lado, né? Curva de cima. E aqui a gente consegue ver perspectivas, ok? Então, o que seria isso aqui? Ele pegou aquela seção que a gente tinha, que era uma seção de 20 por 30 com 6 barras de 16, ok? E aqui, por exemplo, aqui embaixo, essa parte vermelhinha aqui, seriam os esforços de tração, né? Então aqui, essa linha verde seria para o esforço normal nulo, tá? O eixo vertical é o eixo da força normal. Então aqui, na origem dos eixos, a força normal é nula. Do eixo para cima, a força normal é de compressão, é positiva. E do eixo para baixo, a força normal é de tração, está indicado como negativo. Ok? Aqui, a largura seria quanto de momento fletor em x, qual seria o máximo mxd que essa seção suportaria. Por exemplo, aqui, para um esforço normal de aproximadamente 5 toneladas-força, ele vai resistir até aqui aproximadamente 3,5 toneladas-força vezes metro de momento fletor. Aqui, olha só interessante que a gente descobre. Ó. Eu aumentei aqui o esforço normal de 5 para 25. E o momento fletor que essa seção, o MXD que essa seção passou a resistir, aumentou aqui para aproximadamente 4,5. Ok? Quando eu aumentei aqui de 25 para aproximadamente 45, o momento resistente aumentou ainda mais um pouco. Ok? Então a gente está vendo aqui que para cargas baixas, quando eu aumento o esforço de compressão, eu vou estar esse esforço de compressão vai ser favorável, eu vou conseguir com a mesma seção, com a mesma armadura, resistir um momento fletor maior, ok? A partir de um certo ponto, a resistência vai abaixando com o aumento da força de compressão, até que para a força de compressão máxima, né, a gente não vai conseguir resistir momento fletor nenhum. Isso aqui é a visualização de um lado. Se eu vier aqui, ó, cliquei na outra face, agora ele está me mostrando o MYD, ok? E aqui a gente vê a mesma ideia, né? Do eixo para baixo tração, do eixo para cima compressão. E aqui, por exemplo, para a mesma força normal de 5 toneladas-força, essa seção suporta um MYD de um pouco mais de 6 toneladas-força vezes metro, ok? Isso aqui se a gente tiver, né, só MYD, se o MXD for zero, ok? Isso aqui seria um corte justamente no plano em que o MXD é nulo, tá? Igual da mesma forma, como a gente viu antes, seria um corte no plano onde o MYD foi nulo, tá certo? Se a gente quiser ver um caso em que exista um esforço normal e o momento fletor em X e em Y, aí a gente tem que ver em perspectiva, ok? Mas só terminando a nossa análise aqui do MYD, ocorreu da mesma forma, né, para valores baixos de compressão. Quando eu aumento a compressão, eu aumento a minha resistência ao momento fletor, né? A partir de um ponto máximo começa uma inflexão e o aumento de compressão diminui a resistência ao momento fletor, ok? Agora vamos ver aqui em perspectiva. Aqui a gente consegue ver um caso, por exemplo, se eu pegar um ponto mais ou menos por aqui, onde está o mouse, né? Vai existir um MXD e vai existir um MYD. Essa seção, para esse esforço normal aqui, desse nível, ele tem capacidade de resistir mais MXD do que está resistindo aqui. Se ele tivesse existindo só, o único momento que ele estivesse resistindo fosse o MXD. Seria por aqui, né?
Aqui ele também resistiria um MYD maior do que o que está resistindo aqui. Só que se ele tivesse resistindo apenas ao momento vetor de MYD. Aqui, como é uma união dos dois, ele dá um pontinho aqui. Basicamente, o que serve esse diagrama de interação? Você seria uma envoltória dos esforços máximos, das combinações máximas de esforços que a seção aguenta. E se você pegar qual que é o esforço normal que está atuando na seção, qual que é o momento em x e o momento em y, você vai ter três coordenadas de um ponto. Se esse ponto ficar dentro dessa envoltória, dentro da curva de interação, a seção passa. Porque vai significar o quê? A resistência da seção é superior à trinca de esforços. Agora, se essa coordenada que você pegar ficar fora da curva de interação, do diagrama de interação, ele vai entender o quê? Vai entender que os esforços solicitantes são superiores à capacidade resistente daquela seção. Okay? Então, basicamente, é isso aqui. É para isso que serve o diagrama de interação e para isso que o TQS utiliza.